no Salmo de número 46 e o verso de número 5. O Salmo de número 46, verso de número 5, diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Todos nós sabemos que em tempos difíceis e angustiosos, nós podemos recorrer ao nosso Deus. O Salmo de número 46, um dos salmos escrito aos filhos de Corá, é um dos mais belos salmos da Bíblia, um salmo que nos traz esperança, é um salmo que nos traz tranquilidade, é um salmo que nos ensina a ser pacientes, é um salmo que nos orienta a quietarmos em meio à tribulação e aflição. O Salmo de número 46, ele foi escrito em um momento difícil em que se encontrava o rei Ezequias, a cidade de Jerusalém e o povo de Judá. Esse salmo ele foi registrado em virtude de uma das maiores operações de Deus em favor de seu povo Israel, em especial o povo do sul, Judá, Jerusalém, e a resposta às orações do rei Ezequias. O fato em que isso se encontra está baseado mais ou menos no ano 701 antes de Cristo. Por volta mais ou menos do 14º ano do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias ele começa a reinar com 25 anos de idade e ele reina por um período de 29 anos. A Bíblia narra para nós a história do rei Ezequias, tanto no segundo livro dos reis, capítulo 18, 19, quanto no segundo livro das crônicas dos reis de Judá, capítulo de número 29, 30, 31, 32, do livro de 2 Crônicas. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, Judá está debaixo de um jugo terrível ao maior império, a maior economia daquela época, que era a Assíria. Ele está reinando e a Bíblia diz que no 4º ano ele começa a reinar, e no 4º ano de Ezequias, quem está reinando em Samaria ou no reino do é o rei Oséias, filho de Elá. E então Salmanaser, rei da Assíria, ele invade Samaria e Israel, e ele faz um cerco e leva cativo o reino do norte. Ele está empreendendo batalhas, guerra, ele está conquistando o mundo. E ele está dominando cidades, estados e países. E o texto diz que então, quando o rei Ezequias começa a reinar, ele se rebela contra o rei da Assíria. Ele determina não mais pagar tributo, pois aquilo era pesado. Tudo que a terra produzia, eles levavam para a Assíria,
ou seja, pagando um preço terrível pela sua liberdade. Mas quando ele começa a reinar, que estabelece a adoração, ele abre novamente a casa do Senhor, seu pai, a casa havia fechado o templo de Jerusalém, que ele faz um limpa na terra, ele quebra todas aquelas imagens e ele faz uma purificação pela terra de Judá. E o Senhor fala com ele, Deus começa a abençoar, ele se posiciona como homem de Deus, ele se posiciona como alguém que confia no Senhor, e ele resolve então deixar de pagar a tributo, está dizendo, não posso continuar. Eu não posso continuar entregando tudo que nós produzimos na mão da Síria. Ele disse, a partir de hoje eu não pago mais tributo. E só podia fazer isso quem de fato tivesse uma confiança em Deus, porque do contrário, as retaliações seriam terríveis. Ninguém suportava o poder da Síria, Israel já tinha ido, mas quando ele restabelece o culto ao Senhor, limpa toda aquela profanação de Israel, ele entende que Deus está com ele e a sua fé lhe dá graça e força para ele se rebelar contra o duro fardo e jugo do rei da Assíria. E aquilo não ficou barato, porque as retaliações vieram. Não é fácil quando alguém se posiciona. Não é fácil posicionar do lado de Deus. O inferno se levanta. Mas tem uma coisa: todos aqueles que se posicionam com a sua fé diante do Senhor, o céu lhe traz o respaldo necessário. Então, o rei da Síria se levanta contra ele. Se você ler o capítulo de número 18 do segundo livro dos Reis, você vai ver que então o rei da Síria se levanta contra ele. E então não lhe resta nada a fazer o quê? Uma aliança com o rei da Síria. Capítulo de número 18, verso 14. O rei Ezequias está dizendo, olha, pequei, eu pequei, mas do tributo e eu pagarei. Quando ele estava dizendo eu pequei, não é que ele pecou contra Deus, ele está dizendo, olha, eu descumpri um mandato, uma ordem, o tributo que eu deveria pagar, que meu pai pagava, eu não cumpri, mas eu estou disposto a começar a pagar. Ou seja, ele havia posicionado, havia se rebelado e agora ele fica temeroso, ele volta atrás, se eu estou disposto. Vida de certa forma, entre aspas, escravidão. Determina o tributo e eu vou pagar, e o rei da Síria determinou o tributo. 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro era o peso do tributo por anos, por um ano. 300 talentos de prata, a cada talento, variando de 34 a 45 quilos, você jogando por baixo, ele estava pagando cerca de 10.200, jogando por baixo, 34 quilos, cada talento, ele estava pagando 10.200 quilos de prata, ou 10.200.000 gramas da prata. Se pegar o preço hoje de mercado, que varia de 14 a 29 reais, mais ou menos de 25 a grama, o preço do tributo só em prata era cerca de 250 milhões de reais. 30 talentos a 34 o quilo,
Ele estava pagando 1.200 quilos de ouro, ou seja, 300 talentos de ouro, 1.200 quilos de ouro por ano. 1.200.000 gramas, ou seja, mais de 266 milhões de reais por ano de tributo. E o texto diz que ele começou a tirar ouro, prata da terra, foi limpando, a ponto de começar a tirar o ouro das ombreiras da porta da casa do Senhor. Ele foi arrancando as pratas do cofre da casa, das portas, da parede, aonde ele tinha colocado para servir ao Senhor. Ele foi arrancando para pagar os tributos que o rei da Assíria havia lhe determinado. Ainda assim, mesmo com tudo isso, o rei da Assíria volta para tomar as cidades, entram em Judá e começa a tomar uma por uma das cidades que ali estavam. Agora resta Jerusalém, e o mensageiro chega até Jerusalém e começa a bradar em alta voz, dizendo ou chamando o povo para que se rendesse ao rei da Síria, porque caso contrário, Senaqueribe entraria na cidade, destruiria esse povo, levaria-os cativo. Mas o povo foi incentivado pelo rei Ezequias. Se você ler o capítulo 32 de 2 Crônicas, o rei Ezequias está dizendo: olha, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para guerrear as nossas guerras. É isto que eu quero trazer para você nessa tarde. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, a tua família não está sozinha, deixada, desprezada. Há um Deus conosco nessa batalha. Eu sei que o cenário é terrível, entre aspas, parece ser de guerra. Nós estamos todos em quarentena, mas eu quero lhe dizer, o Senhor é conosco. O Senhor é com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor, Ele estará com a sua família nesses momentos difíceis, angustiantes. Não importa a ameaça que vem de fora, o Senaqueribe que se levantou e vem com o seu pavor, com as suas ameaças. O rei Ezequias está dizendo para o seu povo: não temais, com eles está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Senaqueribe manda uma mensagem desafiando o Deus deles, zombando do Deus dele. O texto diz para nós, não quero ler para não perder tempo, que ele envia carta para zombar do Deus de Israel, do Deus de Ezequias, para zombar de Ezequias e dizendo: qual é o Deus das nações que os livraram da minha mão, da mão dos meus pais, dos meus antepassados? O vosso Deus é como os deuses das nações, ele não poderá vos livrar da minha mão. O rei Ezequias estão incitando vocês a se tranquilizar, mas ele está vos enganando. Eu quero ver qual é o Deus que vos livrará das minhas mãos. Aleluia. Ele pega aquela carta, dirige-se até o altar do Senhor, ele vai para casa e ele começa a orar ao Senhor, apresentando aquela carta.
Eles estão zombando de ti, Senhor. Eles estão afrontando o Deus de Israel. E enquanto ele está orando, diz o capítulo 32, o profeta Isaías, o Senhor lhe dá uma mensagem dizendo: não temas, Síria, e nem todos aqueles que estão com eles, nem os seus homens de guerra, porque eles não entrarão nessa cidade, e nenhuma só flecha tocará os muros de Jerusalém, nenhuma seta deles, nenhuma flecha, nenhum ardil deles tocará as muralhas de Jerusalém, porque Deus tem segurança para a sua vinda. É aqui que surge, sim, mensagens, como aquelas de Zacarias 2:5, onde o Senhor está dizendo onde o Senhor está dizendo para Jerusalém: eu serei como uma muralha de fogo ao seu redor. É o Senhor que está garantindo, em momentos difíceis, de guerra, de luta, de angústia, segurança para as nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes os nossos governos são limitados, é impossível muitas das vezes eles segurarem, impedirem tais coisas acontecerem. Nem a América, os Estados Unidos, com toda a sua capacidade em tecnologias, nem eles impediram o vírus de entrar. O Israel, com toda a sua tecnologia, o Israel de hoje, impediram a entrada do vírus. A Europa, com toda a sua tecnologia, impediram a propagação. Mas tem alguém, tem um ser, tem um Deus acima de nós, que vai muito mais além do que toda e qualquer tecnologia de última geração. Um Deus que pode guardar a sua casa, a sua família. E é Ele que está dizendo, sim, que Ele pode proteger a sua família, a sua casa, e de tal forma que estas setas não lhe alcance, não chegue até a sua casa. Está mais do que na hora de nós aprendermos a confiar de verdade no Senhor, fazermos a nossa parte, começarmos como o rei Ezequias. Eu falei em uma outra live, sim, reparar na nossa vida o que precisa de ser reparado. Nós precisamos fazer uma retrospectiva, e tudo aquilo que não está bem, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que não traz glórias ao Senhor, ou tudo aquilo que traria glória a outras coisas, pessoas, ou Deus, sei lá o que for, tudo aquilo que tomou lugar de Deus na nossa vida. Se nós repararmos isso, se nós renovarmos isso, se nós restaurarmos isto, e nós voltarmos para a oração, o Senhor vai guardar a minha casa, a sua casa. Ele entrou no Egito em momentos de pragas, e Ele está dizendo: olha, se guardares, se manchares a tua casa com este sangue, esta praga que assolará o Egito não entrará na tua casa. Eu encontro pelo menos 3 barreiras, 3 formas que o Senhor usa para guardar a minha e a sua casa. Primeiro, o sangue no Egito guardou as famílias daqueles que tinham compromisso com Deus. Segundo, o Salmo de número 34, e o verso de número 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, dos que têm temor, respeito com o Senhor. O anjo do Senhor guarda. E terceiro, o Senhor dizendo: eu serei como uma muralha de fogo ao vosso redor. Sim, permita essa muralha ser levantada, e você vai caminhar como caminhou os egípcios.
sim, de uma forma triunfante. Deus vai guardar a sua casa. Então o Senhor está dizendo: fica tranquilo, Ezequias, eu ouvi a tua oração, e eu vi a afronta do rei da Assíria, como ele só conquistou, eles só entraram naqueles países, eles só aquelas terras, eles só controlaram aqueles governos porque eu os permiti, foi eu que dei a eles aqueles governos, ou seja, é Deus no controle. Esse vírus só chegou aonde chegou porque Deus permitiu, ele só vai até aonde permite. Se você ler o capítulo 8 de Ezequiel, o profeta está dizendo que antes que os anjos da destruição andassem pela cidade destruindo, Deus enviou outro anjo antes, marcando as pessoas, para que todos aqueles que estivessem a marca de Deus não fosse atingido pela destruição. Aleluia! Nessa tarde eu quero acreditar que gente está sendo marcadas. Quando você encontra, lê o Salmo número 91, nós encontramos no verso 6, 10.000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso? É porque existe uma marca de minha vida, na sua vida, existe uma marca do Senhor na minha casa, irmão. Mas tem crente que irmão, vítima, sim, tem, mas são permissões de Deus. Não é que Deus não está no controle, é permissão. Mas o mesmo Deus que permite é o Deus que coloca limite, dizendo: pode tocar nos bens de Jó, mas não toca. E depois o mesmo Deus está dizendo: pode tocar na sua pele, mas não lhe tire a vida. O Senhor pode permitir, mas Ele não deixa que tire a vida. Sim, em Deuteronômio 32, 39, Ele está dizendo: eu firo, eu saro e eu faço viver. Está mostrando domínio, controle, todas as coisas. Sim, eu sou o Senhor e mais nenhum outro Deus comigo. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Quando você olha para Isaías 43:3, o Senhor está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele tem poder para botar limite e guardar a sua casa, para guardar a sua casa. No entanto, ele disse: Ezequias, nenhuma flecha tocará as muralhas de Jerusalém. Não é nenhuma flecha vai tocar a sua família, nenhuma flecha vai... Ele disse: a minha graça, o meu poder, a minha proteção estará sobre a cidade. Que nessa tarde você seja, sim, um dor de milagre, que você seja nessa tarde o Ezequias de Deus para a sua cidade, que em resposta às tuas orações, o que vai guardar a sua cidade do coronavírus, as barreiras policiais que estão sendo feitas nas entradas e saídas de nossa cidade, mas é o anjo do Senhor, é o poder de Deus em resposta à sua oração. E então, por causa desse acontecimento, evento no ano 701, em resposta ao 14º ano do seu reinado, o Senhor faz um milagre extraordinário. A Bíblia diz que naquela mesma noite, enquanto o exército de Senaqueribe cercava a cidade, estava fora da cidade, ele envia um anjo
anjo do Senhor, e aquele anjo destrói 185 mil soldados. 185 mil soldados. Senaqueribe volta envergonhado, humilhado para sua terra, e quando ele entra para o templo do seu Deus para adorá-lo, os seus próprios filhos, seus descendentes, o matam. Pício para esse momento, um salmo ideal para as nossas leituras, que nos traz conforto, aonde o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que temos, ainda que a terra, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí entra o verso que lemos, o verso número 5, dizendo o porquê disso tudo, a razão para essa confiança, a razão para tal esperança, a razão pela qual o salmista está expressando que ele não entraria em angústia, que ele não se apavoraria, ainda que a terra mudasse, ainda que os montes se abalassem, ainda que ele se transportasse para o meio dos mares. Ele está dizendo por quê? Porque Deus está no meio dela, aleluia, Deus está no meio dela, ela não será abalada, e Deus a ajudará ao romper da manhã, aleluia. O que nos garante segurança é a presença do Senhor, o que nos garante, sim, esperança é a presença do Senhor. O que nos garante tranquilidade é a presença do Senhor. O que nos garante força é a presença do Senhor. O que nos garante condições, meios para para superarmos é a presença do Senhor. E ele está dizendo: Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã, aleluia. Enquanto Senaqueribe do lado de fora cercava a cidade, lá dentro o Espírito Santo tomava um cantor e começava a entoar louvores, enquanto do lado de fora o adversário esperavam eles abrirem a brecha, abrirem os portões, entregarem, renderem, enquanto do lado de fora alguém esperava ganhar deles, né, no cansaço, enquanto do lado de fora alguém esperava ganhar deles com a fome, com a sede, com a crise, com a luta, como muitos estão esperando aí fora. Nós encontramos crítico por todos os lados, pessoas que não ajudam, mas atrapalham, pessoas que só sabem difamar, dificultar, como se não tivesse difícil, principalmente, sim, passa o tempo todo criticando quem está fazendo ou trabalhando, enquanto eles esperavam do lado de fora, dizendo: ele vai entregar, ele vai desistir, esses aí vai ser o escravo, acabou para eles, não tem jeito. Do lado de dentro, eles cantavam louvores ao Senhor, e eles eram sustentados, por quê? Por um rio sustentável, verso número 4, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, aleluia. Sabe que rio é esse? Se você ler o capítulo de número 32 do segundo livro das Crônicas, você vai encontrar o texto narrando, dizendo: e então vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto, então ele tomou conselho com os seus servos, com os seus oficiais, e eles chegaram a uma conclusão: sim, esse negócio vai mexer com os nossos conceitos, porque até então a voz de muita gente não
não tinha importância. Muita gente grande não parava para ouvir outros, porque a palavra de muitos para eles não tinha nenhuma importância, mas vão aprender a ouvir também. Sim, muitas das vezes a revelação, o segredo com quem está em cima, pode ser com alguém que está do teu lado, alguém que é liderado por ti, mas que não tinha voz ativa, e o Senhor vai estar nos ensinando a ouvir também. Muita gente que não tem um cargo lá em cima, alguém que não tem conceito, sim, porque muitas das vezes a revelação de Deus pode estar com gente simples. O rei Ezequias parou para ouvir servos, e quando ele estava ouvindo, chegaram a uma conclusão. O Senhor lhe deu uma estratégia: vamos tampar as fontes do ribeiro que estão lá fora, analisar o ribeiro para dentro de Jerusalém, o ribeiro de Gion. E eles fizeram isso, porque dizia a eles: porventura virá o inimigo e beberá da nossa água, porque ele sabe que o adversário, ele só pode permanecer, a luta, a crise à nossa volta, se estiver alguma coisa para alimentá-lo, para sustentá-lo. Mas o Senhor, com esse momento de crise, está nos ensinando a tampar todas as brechas, tampar todas as fontes que o Senhor nos deu. O Senhor está nos dando estratégia, o Senhor vai lhe dar estratégia. Sim, o Senhor nessa tarde fala para mim através da palavra que a estratégia que precisamos para resguardar a nossa vida e nós continuarmos tendo vida, saúde, sucesso, força, vem do Senhor, o Deus da sabedoria. Ele vai trazer estratégia para as nossas vidas, e o adversário não poderá ficar à nossa volta esperando para nos tragar. O que nós temos que fazer nessa tarde é pedir a Deus essas estratégias, pedir a Deus essa sabedoria, que o Senhor traga estratégia para os ministros que estão atuando nesta área, para as nossas lideranças, nossas autoridades. Dizer: Senhor, traz estratégia para o nosso povo, traz uma solução, Senhor, para o nosso povo, para que isso vá embora logo, para que essa crise saia. E muitos Senaqueribe vão ficar frustrados, porque enquanto eles estão cantando, enquanto eles estão esperando, enquanto eles estão com o seu exército esperando para a destruição, o Senhor está guardando os que está de dentro. E Ele está dizendo: nós não vamos sair daqui por causa, sim, da escassez e da necessidade, porque o Senhor está nos sustentando. O Senhor vai te sustentar. Creia nessa tarde que o Senhor vai lhe sustentar, o Senhor vai lhe proteger, o Senhor vai sustentar a sua família, o Senhor vai canalizar rios de água cristalina para suas emoções, para sua esperança, para sua alma. Deus vai achou, agora está vindo. O Senhor vai te segurar, Ele vai sustentar a sua família. O Senhor vai canalizar um rio de águas vivas para sustentar as suas emoções, para que você não venha entrar em angústia, depressão, desespero, aflição, como muitos estão ao ouvir noticiário. Há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E o verso de número 6 desse capítulo de número 40, verso de número 5 desse capítulo de número 46 está dizendo: porque Deus está no meio dela. E aonde Deus está, tem segurança, tem firmeza, tem estrutura, tem força, tem vida, tem saúde, tem fé, tem restauração, tem unidade, tem alegria, tem gozo. E nessa tarde o Senhor, através desta palavra, através dessa live, está entrando dentro do seu lar, entrando dentro da sua casa, suprindo a tua necessidade. O Senhor está entrando dentro da tua casa, sim,
para lhe proporcionar, para providenciar meios para você permanecer firme. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Fica tranquilo, Deus vai segurar a tua família, Deus vai segurar a tua casa, Deus vai segurar os teus filhos com saúde, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te proteger. Sim, essa crise não vai abalar o seu lar, a sua família, porque Deus vai estar dando. Não é porque eu estou soltando profecia no ar, eu não estou aqui dizendo para você, Deus está me mostrando, Deus está me revelando, não, eu estou pregando o que está na palavra. Aonde Deus está não é abalado. Então não entre em angústia, essa tempestade vai passar, esse momento e nós vamos sair dele fortalecido, nós vamos sair dele sim, cheios de experiência com o Senhor. Sim, nós vamos sair dele entendendo que Deus guarda, Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará ao romper da manhã. Sim, quando é que Deus operou? Antes que o dia amanhecesse, o Senhor enviou um anjo e destruiu 185 mil soldados de Senaqueribe. O que Deus está te pedindo nesta hora, e muitos que estão precisando de uma providência de Deus, de um milagre, de uma vitória, o Senhor está dizendo, me dê um dia, me dê 24 horas, me dê 12 horas para trabalhar, para eu operar, para eu fazer algo. E o texto não termina aí. Sim, o Senhor disse, olha, as nações embraveceram, os reinos moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações embraveceram, os reinos moveram, ele levantou a voz e a terra se derreteu. O mundo está em alvoroço, as nações estão perplexas. O mundo brada daqui, outro brada dali, mas o Senhor está dizendo, tudo isso é a voz do Senhor, é a palavra, é o brado de Deus. Quando Deus determinar uma palavra, quando Deus bradar com um chega, tudo isso vai chegar ao fim. Tudo isso vai chegar ao fim. E Ele continua nos consolando. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu sei que cada um de nós estamos dentro da nossa casa. Cada um de nós estamos em quarentena, estamos fazendo a nossa parte. Estamos debaixo da orientação nos dada. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que te guarda é o Senhor. Deus é o nosso refúgio. É o momento de nós corrermos para Ele. O que é refúgio? Lugar de segurança, lugar de proteção. E o Senhor está dizendo, Ele é o nosso refúgio. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O maior está conosco. E o verso 1, vinde e contemplai as obras do Senhor. Terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Vinde assistir, vinde provar. Vinde ver, contemplar, testemunhar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Você vai ter um testemunho para contar. Vai ver o que Deus vai fazer. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sim, aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está falando comigo que está apavorado, com você que está angustiado, com você que está aflito, correndo desesperado, com medo de faltar alimento na sua mesa amanhã, com medo de faltar comida no supermercado. E ele está falando com você que está aflito, você que tem seu filho em casa, claro, você
é empregado e agora correndo o risco de perder seu emprego. Eu sei que não é para menos a aflição, a angústia da nossa vida. Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã e nos perguntamos: e aí, Senhor? E aí, Deus? O que vai acontecer amanhã? Mas Ele está dizendo para mim, para você nessa tarde, Ele traz uma mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre esta terra, serei exaltado sobre as nações. Deus não permite nada por acaso. Tudo que Deus permite tem um propósito. O Senhor quer mostrar a sua glória. O Senhor vai revelar a sua glória. O Senhor vai mostrar a sua glória para todos os da terra, que Ele é Deus. Aleluia. Há pouco tempo todo mundo fala disso o tempo todo. Há pouco tempo profanaram o nome do Senhor, escarneceram do Senhor, colocando Jesus gay, sim, no meio dos carnavais. Sim, eu espero que aqueles que profanaram o nome do Senhor agora, sim, eles que zombaram, eu espero que agora, sim, eles reconheçam que Deus é Deus, ou quem está em meio à dificuldade não apela para Ele. 7. Escarnecer. Deus não deixa escarnecer. Mas fica com essa palavra nessa tarde. Fica com essa palavra nessa tarde. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no meio dela, não será abalada, e Deus ajudará ao romper da manhã. Deixa Deus entrar dentro do teu coração. Permita Deus invadir, tomar, possuir toda a sua alma. Deixa Ele entrar, sim, no meio da tua casa, pois Ele vai trazer esperança. Você não será abalado por essas notícias. E Deus vai lhe ajudar. O socorro vem do Senhor. Deus está pronto para estender a mão em favor daqueles que o amam. Sim, o Salmo de número 34, 33, os olhos, 33, os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem. O Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para a sua família. O Senhor está olhando para a sua necessidade. Deus vai entrar com socorro, com providência para a tua casa. Não vai lhe faltar o pão. Não vai faltar pão na sua mesa. Não vai faltar o sustento na sua casa. O Deus que usou corvo para sustentar Elias, Ele é poderoso para enviar providências para a tua família. Descansa no Senhor nessa tarde. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Eu quero, junto com você, fazer uma oração. Outro dia, em outra live, eu continuo esta mesma palavra, porque eu encontro alguns lugares em que está Deus, mas eu não quero mais alongar essa live nessa tarde para não ficar muito longo, mas no meio da, com a sua sabedoria, com o seu poder, com o seu amor, com a sua vontade. Eu vejo Deus no meio da Bíblia, com a sua revelação, com a sua inspiração, com a sua iluminação, com o seu plano de redenção. Eu vejo Deus no meio da história. Eu vejo Deus na arca. Eu vejo Deus no meio do Mar Vermelho. Eu vejo Deus no meio da fornalha de fogo. Eu vejo Deus no meio da tempestade. Numa próxima live eu quero pregar sobre isso. Onde Deus está? Deus está no meio dela. Aonde Deus está? Eu quero trazer uma palavra para você, mostrando Deus no meio da história. Como Deus foi com aqueles que nele confiaram. Em quarto lugar, eu vejo Deus no meio da igreja, com o seu Espírito, divina revelação, com a sua maravilhosa esperança e com os seus milagres. Em quinto lugar, eu vejo que Deus está no meio da sua vida, com salvação, com perdão, com vitória para a sua família. Mas eu quero orar por você nessa tarde, né?
depois de compartilhar com você essa palavra de esperança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por quê? Porque Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Sim, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pode abalar tudo, o mundo vira, mas eu quero dizer, se Deus estiver com você, não haverá angústia, não haverá depressão, não haverá aflição na sua alma, porque Deus está contigo. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, agora fazer uma oração de concordância. Tu és o Deus de perto, Pai. Senhor, entra, ó Deus, agora em cada lar, em cada família, Senhor, que nessa tarde, junto conosco, clama ao Senhor. Ó Senhor, nós agora oramos ao Senhor, suplicando, clamando pelo teu favor e a tua graça. Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, guardar os nossos lares, guardar as nossas famílias, guardar as nossas cidades. Senhor, tu tens o controle, o Senhor tem o governo. Ó Pai, o Senhor lhe chama pelo o nome de Jeová Rafá, o Deus que sara. E o Senhor tem dito que nenhuma das enfermidades que fora pôra sobre os egípcios seria posto, Senhor, sobre o teu povo Israel, se eles assim lhe ouvissem e obedecessem. Isso mostra-nos e garante que o Senhor tem o controle também destas pragas. O Senhor pode nos guardar, Senhor. Pai, nos guarda. Cobre-nos com o teu manto, ó Deus. Que o sangue de Cristo, Senhor, guarde as nossas famílias. Guarde a nossa nação, guarde a nossa... Ó Senhor, dê-nos força, estrutura para superar esse avalanche, meu Deus, esse avalanche de notícias. Meu Deus, os que estão angustiados, oprimidos, preocupados, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos pais, os nossos avós, aqueles, Senhor, que estão na faixa etária de maior risco, pois isso lhes causa tanta angústia. E muitos, Senhor, não estão com o emocional preparado para ouvir tantas mensagens terríveis, Senhor, tantos anúncios. Ó Deus, nos dê estrutura nessa hora. Nos ajude a confiar em Ti. Meu Deus, abençoe, Senhor, cada um desses irmãos nesta live pede uma oração. Meu Deus, nós oramos não para que o Senhor só os guarde, Senhor, dessa peste perniciosa, mas que o Senhor também, ó Pai, entra com socorro em outras áreas das suas vidas. Aqueles, ó Deus, que precisam de um milagre financeiro, alcance-os agora. Aqueles, meu Deus, que precisam, Senhor, sim, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre no seu casamento, meu Deus, entra com socorro agora, lança por terra o espírito de confusão, de intriga, de ódio, de raiva, de angústia. De Jesus nós repreendemos todos esses espíritos, Senhor, de conflito. Oh, meu Deus, traga mais paciência, temperança para dentro dos nossos lares, mais compreensão. Pai, socorre aqueles que precisam, Senhor, de uma cura. Meu Deus, nessa tarde, Senhor, visita com uma unção de cura, ó Deus, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sentindo dor, aqueles, Senhor, que estão passando por tratamento,
que estão, Senhor, com problemas, Senhor, sim, ó Deus, problemas renais, sim, ó Deus, problema na vesícula, problemas, Senhor, sim, ó Pai, no sistema cardiovascular, problema no pulmão, meu Deus, aqueles que estão com problemas, Senhor, sim, ó Deus, de coração, rins, meu, entra com milagre nessa tarde, coloca as tuas mãos, controla, Senhor, pressão, ó meu Deus, abençoe cada família, sim, ó Deus, que precisa de um socorro, meu Deus, aqueles que já foram alcançados, vítimas, Senhor, desse vírus, meu Deus, traga a cura, abençoe as suas famílias, meu Deus, abençoe, Senhor, aqueles que estão atuando, ó Deus, na área da saúde, médico, enfermeiro, Deus, a todos aqueles que estão empenhando, meu Deus, abençoa, Deus, de forma especial, dando sabedoria e estratégia, Senhor Deus, é o ministro da saúde, meu Deus, e toda essa área, Senhor, especial, meu Deus, o presidente desse país, o governo deste país, meu Deus, dele sabedoria nesse momento, seja com ele, levantou para governar este país por 4 anos, meu Deus, blinda ele, ajuda o Senhor, dê sabedoria e estratégia, meu Deus, trabalha, Senhor, sim, meu Deus, em todas, sim, ó Deus, em todas as áreas, Senhor, da política deste país, meu Deus, tirando os conflitos, as guerras, meu Deus, nós não precisamos de alguém aplaudindo, Senhor, ou torcendo por quanto pior, melhor, nós precisamos de pessoas que somam, que ajudam, que trabalham, que, meu Deus, entrem em concordância, Senhor, para nós vermos o nosso país ser restaurado o mais rápido possível. Pai, é a nossa oração nessa tarde como igreja, em nome de Jesus, assim, ó Deus, nós oramos, assim nós lhe pedimos, ó Pai, sim, ó Pai, seja conosco,